Em 2005, existia um jogador que fazia o impossível parecer comum. Não importava o adversário, o estádio lotado ou o tamanho da pressão. Quando Ronaldinho Gaúcho pegava na bola, o futebol parecia voltar a ser uma brincadeira de criança. Enquanto outros jogadores faziam você admirar o esporte, Ronaldinho fazia você se apaixonar por ele. Havia uma leveza única, uma alegria contagiante e a sensação estranha de que tudo aquilo era fácil demais. Por alguns anos, o mundo inteiro acreditou que estava assistindo ao próximo dono do futebol. Mas então algo aconteceu. Não foi uma lesão grave, um escândalo rumoroso ou uma queda brusca de rendimento. Foi algo muito mais silencioso, profundo e difícil de perceber. E talvez exatamente por isso até hoje quase ninguém consiga explicar completamente. A pergunta que acompanha a carreira de Ronaldinho há quase 20 anos é: como o melhor jogador do planeta deixou de ser o melhor tão rápido? Durante muito tempo, aceitei a resposta que todo mundo aceitava. Ele desperdiçou o talento. Era simples, conveniente e parecia fazer sentido. Até que um dia comecei a reparar em um detalhe que muda completamente essa história. Quanto mais assistia às entrevistas de Ronaldinho, mais uma coisa chamava a atenção. Ele quase nunca falava sobre ser o maior, entrar para a história ou quebrar recordes. Enquanto outros sonhavam em conquistar o mundo, Ronaldinho parecia apenas feliz por poder jogar futebol. Foi aí que surgiu uma pergunta muito mais interessante. E se nós tivermos entendido a carreira dele completamente errado? E se o erro nunca tiver sido Ronaldinho? E se o erro tiver sido nosso? Talvez tenhamos passado 20 anos julgando um artista pela régua de atletas obcecados por performance. Talvez tenhamos esperado disciplina militar de alguém que sempre enxergou o futebol como sinônimo de liberdade e alegria. E isso muda absolutamente tudo. As raízes em Porto Alegre. Para entender essa história, precisamos voltar muito antes da bola de ouro, do Barcelona e do aplauso histórico no Santiago Bernabéu. Precisamos voltar para Porto Alegre, para um menino que ainda não fazia ideia de que um dia encantaria o planeta. Existe um detalhe sobre Ronaldinho que quase ninguém percebe. Os maiores jogadores da história costumam ser lembrados pelo que conquistaram. Ronaldinho é lembrado, acima de tudo, pelo que fazia as pessoas sentirem. Enquanto muitos craques entravam em campo para vencer, Ronaldinho parecia entrar para brincar. E talvez, sem que ninguém percebesse na época, toda a história da sua carreira já estivesse escondida exatamente aí. Alguns jogadores aprendem a amar o futebol. Ronaldinho parecia ter nascido falando essa linguagem. Enquanto outras crianças treinavam fundamentos básicos, ele inventava. Enquanto outras repetiam movimentos, ele criava novos. Parecia que a bola obedecia regras diferentes quando encontrava seus pés. E isso não era apenas talento, era liberdade pura. Mas a vida resolveu cobrar cedo. Quando Ronaldinho ainda era criança, perdeu o pai. Foi um golpe duríssimo. Da noite para o dia, a figura que apresentava o futebol ao filho já não estava mais ali. Assis deixou de ser apenas um irmão. Virou guia, conselheiro e o homem que faria de tudo para proteger aquele garoto que enxergava o jogo de uma forma única. Anos depois, Ronaldinho diria que boa parte da sua carreira só existiu porque Assis nunca deixou que ele desistisse. Ronaldinho nunca construiu sua vida sozinho. Ele sempre colocou as pessoas acima de quase tudo: família, amigos, parceiros. Enquanto muitos craques passaram a viver exclusivamente para o futebol, Ronaldinho parecia querer levar o futebol para dentro da vida que já amava. Essa diferença parece pequena, mas acompanhou toda a sua trajetória: Grêmio, Europa e o despertar do mundo. No Grêmio, começou a acontecer algo estranho. Os adversários sabiam exatamente quem era aquele garoto. Sabiam que ele ia driblar, que ia tentar algo improvável. E mesmo assim, ninguém conseguia impedir. Não importava se apareciam 2, 3 ou 4 marcadores. Era como tentar prever alguém que nem ele próprio parecia saber exatamente o que faria em seguida. Ele não jogava apenas contra adversários, jogava contra a lógica do jogo. Os vídeos daquela época ainda impressionam. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Ele nunca parecia desesperado para provar que era um fenômeno. Nunca havia raiva ou tensão excessiva. Parecia apenas um garoto se divertindo. E talvez seja justamente isso que assustava tanto. No ambiente pesado do futebol profissional, cheio de pressão e medo de errar, Ronaldinho parecia imune. Em 2001, a Europa decidiu descobrir se aquele talento era real. O destino foi Paris. Dentro de campo, o espetáculo continuava. Dribles, passes geniais, gols e a sensação de que qualquer lance podia virar algo inesquecível. Fora de campo, os relatos já apontavam para outra característica marcante. Ronaldinho vivia o futebol com uma leveza que o resto do mundo simplesmente não entendia. Então chegou 2002 e a Copa do Mundo.
O Brasil carregava dúvidas. Ronaldo tentava se reencontrar e Rivaldo assumia grandes responsabilidades. Ronaldinho era o garoto do sorriso fácil. Até o lance contra a Inglaterra, a falta, o goleiro adiantado, a bola viajando lentamente. Cruzamento ou chute? Pouco importava. Naquele instante, o mundo inteiro descobriu Ronaldinho Gaúcho. O mais impressionante nem foi o gol em si, mas a sensação que ele deixava toda vez que tocava na bola. Parecia impossível prever o próximo movimento. Ele dominava a imaginação. Em 2003, o Barcelona abriu as portas para ele. O clube vivia um momento delicado e precisava recuperar identidade e alegria. Sem saber, contratou exatamente o homem capaz de devolver essas três coisas. Ronaldinho chegava sorrindo, treinava sorrindo, jogava sorrindo. Aos poucos, todo mundo começava a sorrir junto. É raro um jogador mudar um clube antes mesmo de mudar os resultados. Ronaldinho fez isso. Depois vieram as vitórias, os dribles mágicos, os troféus, a bola de ouro e o prêmio de melhor jogador do planeta. E, finalmente, uma das cenas mais improváveis que o futebol já produziu. No Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, um dos estádios mais hostis do mundo para qualquer blaugrana. Durante 90 minutos, aquele estádio deixou de pertencer ao Real e virou o palco de Ronaldinho. 2 gols, dribles que desafiavam qualquer lógica e uma atuação que parecia saída de um videogame. No final, a torcida do maior rival se levantou para aplaudir um jogador do Barcelona. Isso simplesmente não deveria acontecer. Mas aconteceu. Enquanto milhões de pessoas olhavam para Ronaldinho maravilhadas, 2 sombras começavam a crescer. Na Inglaterra, um português chamado Cristiano Ronaldo transformava cada treino em uma batalha contra si mesmo. Na Catalunha, um garoto argentino observava Ronaldinho todos os dias. Os dois admiravam o brasileiro e aprenderam com ele. Mas existia uma diferença crucial. Eles não queriam apenas jogar como Ronaldinho. Queriam permanecer onde ele estava. Foi exatamente aí que 2 formas completamente diferentes de enxergar o futebol começaram a dividir o mesmo palco. De um lado, Ronaldinho, o homem que fazia o impossível parecer simples e divertido. Do outro, uma geração que estava prestes a transformar o futebol em obsessão, o verdadeiro legado. Durante anos, disseram que Ronaldinho caiu porque gostava da noite, treinava menos e não tinha disciplina. Essas explicações são fáceis, mas incompletas. Nenhum jogador permanece no nível que ele permaneceu apenas vivendo de talento. Ele conquistou o Mundial, a Champions League, a Liga Espanhola, a Libertadores e foi eleito 2 vezes o melhor do planeta. Fez milhões de pessoas se apaixonarem pelo futebol e continuou cercado pela família, pelos amigos, pela música e pela alegria. Talvez na cabeça dele a missão já estivesse cumprida. Nós nunca aceitamos essa possibilidade. Projetamos nele nossos sonhos de 5, 6 ou 7 bolas de ouro. Confundimos potencial com obrigação. Julgamos pela pessoa que ele poderia ter sido, em vez de celebrar quem ele realmente foi. Porque títulos impressionam, recordes impressionam e estatísticas impressionam. Mas existe algo muito mais difícil: ser amado. Pergunte a qualquer torcedor qual jogador fez você sorrir assistindo futebol. O nome de Ronaldinho aparece com frequência impressionante. Mesmo entre quem não viu sua carreira inteira, ou entre crianças que nasceram depois do auge, ele deixou algo que nenhuma estatística consegue medir: sensações. Você pode esquecer quantos gols ele marcou em determinada temporada, mas dificilmente esquece como se sentia vendo Ronaldinho jogar. Ele não jogava apenas para vencer. Fazia o jogo parecer mágico. E magia não envelhece. Hoje, quando alguém pergunta quem foi maior entre Messi e Cristiano, a discussão dura horas. Quando o assunto é Ronaldinho, a conversa muda. Você chegou a ver Ronaldinho jogar? Porque quem viu carrega uma lembrança difícil de explicar. Era como assistir alguém brincar com o esporte mais popular do planeta, sem medo, sem peso, sem preocupação excessiva com a própria imagem. Talvez Ronaldinho nunca tenha jogado o mesmo jogo que Messi e Cristiano. Enquanto eles perseguiam a perfeição, ele perseguia a alegria. E, ironicamente, foi exatamente isso que o tornou eterno. Os números envelhecem, os recordes caem, as estatísticas mudam, mas algumas imagens permanecem para sempre. Um elástico impossível, um passe sem olhar, um sorriso antes do drible, uma torcida rival aplaudindo e milhões de crianças tentando copiar aquilo no campinho.